Vamos para mais uma aula, gente. Dessa vez eu venho aqui mostrar para vocês de uma maneira diferente essa questão do formato amêndoa. Então, muita gente com dificuldade, então essa é uma aula bônus para que vocês possam certificar se você está fazendo aí a tua amêndoa do jeitinho certo, tá? Então, olha só, se liga aí na dica para que você possa entender um pouquinho melhor como você vai saber se você fez o tamanho certo, se ela tá realmente na posição correta, como você vai encontrar realmente a simetria dessa unha para unhas que crescem diferente, um pouquinho mais para um lado, um pouquinho para o outro. Então, gente, segue esse infográfico que eu vou mostrar exatamente para vocês como você vai identificar tudo isso e você vai certificar que a tua amêndoa está perfeita. Aqui eu tenho uma unha amêndoa, ela já tá com um pouco mais do que 10 dias, tá? Então ela já cresceu, ela já tá com um crescimento ali onde vocês podem realmente ver, mas ela continua perfeita, tá? Sem descolamento, sem infiltração, com um tamanho também legal, proporcional ao leito da minha unha. E para que você possa entender um pouquinho mais, vamos para o infográfico. Então, a primeira coisa que você precisa certificar, gente, é que existe um meio, existe uma linha central, existe realmente ali um eixo central, onde você vai basear qualquer formato que você vai estar fazendo ali, não só para o formato amêndoa, tá? Então você vai encontrar exatamente o que você deve fazer para ter uma linha realmente reta, alinhada. Você precisa realmente traçar essa linha imaginária sobre a unha da cliente. A cliente chegou, não importa se o dedo dela vai mais para um lado, se é um pouquinho tortinho, você precisa identificar o centro dessa unha, o eixo central. Faz uma linha imaginária aí na tua mente, ou você tiver uma canetinha daquela para pele, né, muito utilizada para design de sobrancelha, você pode fazer um tracinho, um pontinho ali no meio, para que você possa ter um pouquinho mais de noção, mais de clareza na hora de fazer o procedimento. Por quê, gente? A gente encontra unhas de todo tipo, a gente sabe que existe um grande diferencial aí, uma unha que cresce mais para um lado, a borda livre que começa a crescer um pouquinho mais tortinha, um lado é mais alto do que o outro, isso acontece muito no dedo indicador, né? E você não pode seguir essa linha, tá? Você precisa realmente se basear através do centro da unha. Se você for acompanhar essa diferença, ó, aqui eu fiz para vocês, aqui é a cutícula, tá? E aqui, ó, é exatamente o ponto zero onde inicia o crescimento da nossa borda livre. Eu vou fazer desproporcional, tá? Se você observar, um tá mais alto do que o outro. Isso é o que a gente encontra aí com grande frequência. Raramente você vai encontrar ela retinha. Então, você vai encontrar com certeza unhas que têm um lado maior do que o outro, né? Onde a borda livre realmente se encontra um lado mais baixo e o outro mais alto, tá? Então, você não pode acompanhar isso. Se você vai acompanhar esse nível, você vai ver que você vai deixar a unha torta. Ela vai começar a prender para um lado, ela vai começar a ficar realmente caída. Então, você precisa basear aqui, ó, nessa linha que eu ponteei aqui para vocês no meio, tá? Fiz essa bolinha no meio também para que vocês possam identificar aí na unha da cliente. Então, aí é a unha, tá? A cliente chegou, a lâmina ali, você lixou tudo certinho, fez toda a preparação, tudo que é realmente necessário. Você viu que ela tem um lado menor, outro maior. Às vezes a pessoa tem tudo certinho, mas uma única unha, ela já puxa um pouquinho mais pro lado, ou o dedo é um pouquinho mais tortinho, e você precisa esquecer exatamente isso. Você precisa realmente dar origem ao formato, sempre centralizando essa linha central. Você vai imaginar realmente que existe uma linha, um traço ali. Você vai trabalhar com proporções iguais. Você não pode trabalhar puxando para um lado. Você não pode acompanhar essa diferença, tá? Para que tua unha fique simetricamente perfeita. Senão, não vai ficar. Vai ficar realmente ali, na hora que olhar na posição, você vai ver que não ficou legal, né? E acaba realmente dando essa diferença nas outras unhas. Você vê que fica realmente desproporcional. E Marília, como é que eu vou certificar realmente que minha unha tá certinha e que o tamanho é ideal?
Gente, existe realmente uma regra numérica para que você possa ter essa certeza, tá? Então, se você tá com dificuldade no tamanho proporcional para um formato amêndoa, olha só, você vai fazer exatamente isso aqui. Você vai dividir o tamanho da tua unha em 3, tá? Então, aqui eu tenho mais ou menos 12 milímetros, tá? Então, eu tenho 12 milímetros, 12 dividido por 3 é igual a 4, tá? Então, você vai dividir aqui, ó, 4 milímetros em cada parte, tá? Você vai dividir essa unha em 3. Então, deu 12, você divide ali por 3, vai dar 4. Então, você vai fazer a marcação aqui, ó. Então, ó, 4 milímetros, tá? Vou marcar aqui. Então, aqui, ó. E aqui, deu 8, né? Então, vou tirar aqui, para que fique 4 também, ó. Pronto, sobrou 4, tá? Então, ó, você vai fazer exatamente isso. Sempre você vai dividir o leito da cliente por 3. Marília, mas para dar resistência para uma unha, eu não posso alongar até o dobro? Você pode sim fazer essa unha até o dobro dessa unha. Então, ela tem 12 milímetros, você pode fazer ali 24 milímetros, tá? Você pode estar fazendo isso e você vai garantir aí toda a resistência. Mas o formato amêndoa não combina com 24 milímetros, tá? Vai ficar desproporcional, você vai ter uma ponta muito exagerada, não vai ficar legal. Então, aqui a gente tá fazendo a contabilidade para o comprimento dessa unha, não para o equilíbrio. O equilíbrio você tem aí o potencial de fazer o dobro do leito. Mas para você fazer uma unha amêndoa, com o efeito amêndoa, com a pontinha amendoada, você vai sempre dividir por 3 esse leito, tá? Ela vai ficar resistente como nunca, tá? Sobre isso você nem precisa se preocupar. A unha amêndoa é por isso que ela é uma das mais resistentes, porque ela realmente requer ali um limite no tamanho e acaba realmente proporcionando isso. Por isso que é muito indicado para quem tem aquela unha mais arredondada, aquela unha que cresce mais aberta, que cresce muito para cima, para quem tem os dedos curtinhos. Então, vai dar uma alongada, mas nada exageradamente. Uma pessoa que tem a unha muito curtinha, aqueles dedos curtinhos, não vai ficar bacana com estileto, tá? Então, a gente precisa trabalhar em cima dessa visão. Então, a unha amêndoa, ela é muito elegante, principalmente para quem tem essas pontinhas do dedo mais arredondada. Então, é perfeito. E aí, como você vai ver o tamanho? Você vai, ó, pegar aqui onde você dividiu por 3 e você vai usar uma parte desse tamanho. Você vai pegar, ó, 2 pedacinhos, não dividiu por 3, você vai usar ali, ó, 2/3 dessa divisão, tá? Você dividiu por 3, você vai pegar 2 partes e vai fazer a tua borda livre, o teu alongamento, o teu extensor. E você vai se basear exatamente daqui, ó, do crescimento central da tua borda livre, para que você possa colocar ali os 2/3. E o que seria 2/3, gente? É aquela parte que a gente dividiu por 3, você vai pegar 2 partes. Se tinha 12, vai ser equivalente a 8, né? Então, ó, 12 menos 4 fica 8, tá? Então, aqui, ó, você tem 8 milímetros de comprimento nessa unha. Fazendo esse cálculo, gente, você nunca vai errar. Você vai ter sempre um formato amêndoa ali perfeitinho, proporcional ao tamanho do leito daquela cliente. Você vai ver que realmente vai ficar perfeito. Então, eu decidi fazer realmente esse vídeo porque eu vi que muita gente tá com uma grande dificuldade no comprimento. Algumas pessoas mandaram uma para mim muito longa, outras pessoas mandaram para mim muito curtinha, outras pessoas mandaram para mim realmente proporcional. Parabéns! Mas talvez essa dica possa te ajudar bastante aí na hora de você ver o tamanho da tua amêndoa. Outro ponto também, gente, que eu vou aproveitar aqui o vídeo já para esclarecer, é o lixamento. Então, muita gente está lixando realmente a pontinha bem retinha do lado, a pontinha bem retinha do outro, e isso vai dar realmente a forma de um triângulo, gente. Então, a amêndoa, ela não é um triângulo. E eu vejo também que muita gente vem forçando o quadrado para depois tirar as laterais. Isso também vai dar a forma de um triângulo. Então, vocês precisam realmente entender, gente, deixa eu deixar escrito aqui, porque quem quiser imprimir depois pode estar imprimindo, né? E vamos lá.
É a forma de um triângulo. Por quê, gente? Lixa de um lado, lixa do outro e esquece que a amêndoa ela tem uma lateral. Então, você nunca pode vir ali com a lixa muito em pé, lixando exatamente a ponta de um lado e do outro, como se você faz um quadrado e depois tira as pontas. Não dá certo. E é por isso que muita gente diz, Marília, a minha cliente tá com a unha quadrada, eu posso fazer uma amêndoa? Você vai fazer um triângulo, você vai fazer até mesmo arredondada. Agora, a amêndoa mesmo, que requer aquelas laterais, que tem aquela curvatura bonita, que tem aquela elegância, que arrebita a pontinha, é impossível você fazer com a unha quadrada, transformar ela em uma amêndoa. Você pode transformar ela arredondada, você pode deixar ela com a ponta mais fininha, você pode tirar as laterais do quadrado, mas a amêndoa mesmo, a amêndoa clássica, aquela que tem as laterais, que tem as bordinhas, que arrebita a pontinha, você precisa trabalhar com ela desde o início. Você precisa trabalhar essa curvatura desde a aplicação para que você possa ter um bom resultado. Eu posso sim pegar uma unha quadrada, fazer um lixamento e deixar arredondado, mas se você for olhar simetricamente, na lateral, de frente, por baixo, você vai ver que não ficou uma amêndoa perfeita, tá? Você pode sim deixar arredondada, que fique bem claro isso. Ah, mas eu já fiz várias vezes, peguei uma unha quadrada, lixei e ficou amêndoa. Ficou arredondada, tá? Amendoada, você precisa realmente seguir isso aqui que eu tô te mostrando, tá? Para que você possa ter as laterais, ter toda a proporção de uma amêndoa. Você já viu uma amêndoa como ela é? Vou até deixar uma imagem aqui para você comparar, tá? A amêndoa, ela tem as bordas laterais, ela tem realmente toda aquela elegância dela para que você possa acompanhar essa naturalidade. Quando a gente pega uma unha e lixa arredondada, fica legal também, fica bonito. Mas a verdadeira amêndoa, você precisa das paredes, tanto para dar resistência como para dar elegância ao formato. Então aqui, ó, a minha unha ela já tá, né, com aproximadamente aí 12 dias que eu fiz, então ela já cresceu um pouquinho, mas deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Aqui a gente tem o tamanho do leito, né, isso? Deu 12 ali, entre 12, um pouquinho mais, olha só, né, 12. Então, a gente simplesmente pegou aqui, ó, esse 12 e dividiu por 3, tá, gente? A gente dividiu ali por 3, dando 4 e um pouquinho, porque ela tá com 12 e um pouquinho, quase 13, tá? Então, você vai pegar esses 12 aqui e vai dividir ele exatamente em 3 partes. Então, 12 dividido por 3 vai ser equivalente a 4, tá, gente? Então, 4, onde eu vou usar 2 partes, no caso, eu vou usar 2/3, vai ser igual a 8 centímetros. 8 centímetros, gente, é esse o tamanho exato da tua borda livre. É esse o tamanho que você vai utilizar. Então, ó, 4, 4, 4. Agora aqui, ó, vamos lá, ó, 8. A borda livre, ó. Então, você vê que tá realmente proporcional ao tamanho do leito da minha unha. Não tem como errar, gente. Se você segue exatamente isso que eu tô te explicando aqui, você não vai ficar com a unha desproporcional, não vai gerar desconforto para tua cliente, vai seguir exatamente o que combina com a estrutura da unha natural dela. E aqui eu mostro para vocês a parede, ó, lateral, a profundidade da curvatura. Então, aqui eu fiz uma curvatura bem leve, acompanhando a curvatura da minha unha, mas se você observar, tem profundidade, ela tem realmente o acabamento amendoado, tá? Então, olha só que legal. Então, é muito simples, depois que você pega exatamente esse cálculo, é claro que você não precisa estar ali o tempo todo tirando as medidas, corrigindo, mas você precisa realmente ter essa noção, essa compreensão do que você está fazendo ali, e principalmente baseado aqui no infográfico. E quando eu falo para vocês que o infográfico é muito importante, muita gente às vezes nem dá importância. Então, fica aí a dica para vocês rever o infográfico.